Doutora Maria Helena, o que a senhora acha da decisão do STJ que, em recurso repetitivo, entendeu que não se aplica retroativamente o nível de ruído de 85 decibéis? É bem interessante essa pergunta, porque até hoje nós não nos havíamos dado conta de que, na realidade, não se trata de aplicação retroativa de limite de 85 decibéis. A jurisprudência entendeu que poderia se aplicar-se retroativamente, atendendo ao caráter social, ao fato de que se trata de pessoas hipossuficientes, e nós poderíamos aplicá-la nesse sentido. Mas acontece que a razão, o fundamento é completamente diferente. Em 1977, a Lei 6514, ela veio criar as normas regulamentadoras, que são normas que estão em vigência até hoje. O ruído é tratado pela norma regulamentadora número 15. E nós sabemos que desde a data de sua criação, que foi em 1978, pela portaria 3214, essas normas regulamentadoras, elas são de aplicação obrigatória. E qual que era o limite de ruído ao qual o trabalhador poderia ficar exposto durante 8 horas, que seria, no caso, hoje, os 85 decibéis. Desde 1978, a limitação é de 85 decibéis. Então, não se trata de aplicar retroativamente o decreto 4882, que introduziu a limitação de 85 decibéis. Nós aplicamos a portaria que criou a norma regulamentadora número 15. Essa portaria é de aplicação obrigatória e não haveria como nós afastarmos a sua aplicação desde 1978. Poderiam perguntar, mas por que nós aplicamos também a limitação de 80 decibéis até a edição do decreto 2172? Por uma razão muito simples, porque através de uma lei, ela veio restabelecer o direito às categorias que haviam sido retiradas de um decreto de 1968. E, então, pelo fato de ser uma lei, o decreto 53.831, ele foi revigorado e chegou ao ponto da gente poder considerá-lo um decreto com status de lei diferente de muitos outros. Então, pelo fato de haver uma lei que restabeleceu o direito àquelas categorias, inclusive os trabalhadores expostos a 80 decibéis, nós, em lugar de aplicarmos o limite de ruído que havia em 1978, nós aplicamos o limite de ruído de 80 decibéis, que já estava em vigor desde 1964, com o decreto 53.831. Então, portanto, falar-se em retroatividade do limite de ruído de 85 decibéis é uma impropriedade. Então, nós mesmos, juízes, os tribunais, isso nos escapou. Nós não entendemos que nós haveríamos de aplicar uma norma regulamentadora que já estava em vigor desde 1978, que juntamente com 80 decibéis, 85 decibéis, nós poderemos considerar como limite de exposição do segurado, uma delas, 80 decibéis, até a edição do decreto 2172. E o de 85 decibéis, desde então, desde 1978. Aí acontece um fato curioso. A limitação de 90 decibéis desapareceu como condição de limite para o trabalhador que labora durante 8 horas. Ele pode ser exigido, considerado no caso de exposição a 4 horas. Não mais do que isso. Ainda hoje, é possível conceder a aposentadoria especial em situações de periculosidade, como ao exposto ao agente nocivo, eletricidade e vigilante? Olha, quando a emenda constitucional número 20, ela entendeu de excepcionar tanto a exposição do trabalhador aos agentes nocivos, quanto àqueles
que causassem perigo à integridade física do trabalhador, quando a emenda constitucional veio trazer essa garantia que nós não poderíamos deixar de considerar a integridade física, trazendo, né, no artigo que trata a respeito de aposentadoria especial, que seria conservada a partir dessa emenda, ela continuou sendo possível porque havia o direito antes, e a emenda constitucional número 20, ela simplesmente entendeu que o direito do trabalhador haveria de continuar. Só que entendeu-se a partir de então que haveria apenas a exposição a agentes insalubres e não mais haveria possibilidade de considerar tempo especial ao tempo em que a pessoa exercesse uma atividade periculosa, como atividade eletricista, como atividade vigilante. Então, nós temos que nos fundamentar na emenda constitucional número 20. Eu sei que a jurisprudência está assim, muito vacilante ainda, mas as pessoas estão esquecendo de colocar o fundamento certo. É o que os advogados teriam que fazer, esclarecer, que o fundamento para a periculosidade ainda hoje, seja por exposição à energia elétrica superior a 250 volts, ou até menos, porque não se trata aí, no caso, de uma exigência absoluta, embora a legislação anterior considerasse 250 decibéis, 250 volts, desculpem, há situações em que, mesmo com exposição a nível bem inferior, o trabalho continua sendo periculoso. E nós sabemos que muitas vezes também, o que acontece? As pessoas trabalham sem um equipamento de proteção individual que lhes daria completa garantia para que evitassem um acidente, inclusive acidente fatal.